Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos mais um domingo em nossa escola bíblica dominical virtual ou à distância ou domiciliar, conforme vocês queiram, conforme a gente está vivendo esses dias, em que a gente não é possível estarmos juntos, mas é possível fisicamente, mas é possível estarmos juntos espiritualmente, mentalmente, aprendendo a palavra de Deus. É mais uma satisfação, mais uma alegria estarmos aqui nesse domingo, estudando com os irmãos, mais uma porção da palavra, desse assunto tão interessante, né? Algumas vezes até difícil, mas é muito interessante, porque nós estamos estudando a base da nossa fé. Nós estamos estudando aquilo que a gente acredita e por que a gente acredita. A palavra de Deus diz que nós temos que responder sobre aquilo que a gente crê. Nós temos que falar sobre aquilo que a gente crê e entender por que a gente crê nisso. E nada melhor do que a gente estudar as doutrinas, estudar a base da nossa fé. As nossas lições são da revista Palavra e Vida. Nós estamos indo para a lição número 7, como tema a vida de Paulo, embora, como eu tenha falado anteriormente, ela não aborda apenas a vida de Paulo, mas ela aborda os ensinamentos e os textos que Paulo escreveu, dando ensinamento às igrejas na época, né? E que servem prontamente para a gente hoje. Nós vamos começar nesse momento, então, fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por estarmos iniciando esse estudo. Oremos, então? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa possibilidade de nós estarmos, mesmo à distância, estarmos juntos, estudando a Tua Palavra. Eu quero Te agradecer pela instrumentalidade do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que há algum tempo atrás escreveu esses estudos e hoje está sendo de grande utilidade e valia para todos nós e para a sua igreja. Eu Te agradeço pela possibilidade também de estudar a Tua Palavra e que a gente possa crescer no Teu conhecimento. Muito obrigado por tudo que vai ser feito aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa lição e que ela vai falar ao fundo dos nossos corações e também dos nossos amigos que estão ao alcance nesse momento dessa nossa voz, do nosso vídeo. Eu Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. O preço de um resgate é o título da nossa lição de hoje, baseada em dois textos, Romanos 3, de 23 e 24, e eu apresentei mais um, do qual eu vou tirar, vai ser minha base de estudos, Efésios 1, de 6 a 10. Todos nós já ouvimos ou lemos na Bíblia algumas expressões. São expressões bem conhecidas e bem comuns que a gente sempre lê na Bíblia. Por exemplo, noiva de Cristo, pastor de ovelhas, justo juiz, tribunal de Cristo, cordeiro de Deus, etc. Então a Bíblia está cheia dessas expressões e essas expressões elas são chamadas de metáforas. O que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem e nessa metáfora ela faz uma comparação. É uma figura de linguagem que usa um elemento para fazer comparação com outro elemento. Então, por exemplo, quando a gente está falando, ou quando a Bíblia diz noiva de Cristo, não está falando de uma noiva de véu e grinalda ou uma noiva que vai se casar. Está falando da igreja. Quando ele fala de pastor de ovelhas, não está falando de um pastor nem de ovelhas animal. Está se falando a Jesus Cristo, que é o nosso pastor, e nós somos ovelhas. Ou, por exemplo, quando ele fala do Cordeiro de Deus, mais uma vez ele está falando de um cordeiro animal. A metáfora, a comparação, está falando sobre Jesus. O Senhor Jesus também utilizou muitas metáforas nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. Nas histórias que Jesus contava no seu dia a dia, ele usava metáforas. E qual a facilidade, qual a facilidade de um bom uso de metáforas? É que ela são palavras que vão direto ao coração, são palavras que ajudam o entendimento e de alguma coisa complexa ou de alguma coisa difícil
então ela facilita o ensino. As metáforas, elas facilitam o ensino. Apóstolo Paulo, seguindo os exemplos de Jesus e de vários textos do Velho Testamento, apóstolo Paulo também vai usar com frequência do recurso das parábolas. Com frequência, ele vai usar nas suas cartas, nas suas mensagens, várias metáforas. E nos estudos que nós estamos fazendo sobre as doutrinas cristãs, a partir do ensino do apóstolo Paulo, nós observamos as metáforas que ele utilizou não foram metáforas no sentido de animais, nem foram metáforas no sentido de coisas do campo ou do dia a dia. Não, ele vai usar uma comparação com uma linguagem jurídica, com uma linguagem da lei, com uma linguagem dos tribunais. Ele vai usar essas metáforas para isso. Como, por exemplo, quando eu digo justificação, é uma metáfora legal. Perdão é uma metáfora também que se usa no sentido legal. E eu quero destacar pelo menos 5 metáforas que ele utiliza, e tem utilizado, nós já vimos algumas delas, nos seus estudos sobre as doutrinas. Eu vou me arriscar a falar, e vai aparecer no áudio, no vídeo aí, a palavra em grego. Eu nunca estudei grego, não sei falar grego, eu estou pronunciando grego de acordo com eu vi no Google. Então a minha fala ou o meu sotaque dessa palavra em grego, os irmãos me perdoem. Talvez o pastor Luciano saiba e vai me corrigir, mas as minhas palavras que eu vou utilizar como eu nunca estudei grego, então eu não sei falar essa língua. E eu quero usar essas palavras para a gente ver o que o apóstolo Paulo utilizou. Então, vou falar isso. Primeira palavra e uma expressão que o apóstolo Paulo utilizou no grego, e é uma expressão jurídica, é dikaios. Dikaios significa absolvição em português. No tribunal, ou seja, quando alguém era absolvido de alguma acusação, de um crime, usava a palavra dikaios, ou dikaios. Essa palavra foi traduzida na nossa Bíblia como justificação. Então, dikaios quer dizer justificação, absolvido, justificado, sem nenhuma pena. Segunda palavra, essa também é bem difícil, é afemi, ou afeme. Essa segunda palavra, afemi, significa cancelar uma dívida. Cancelar uma dívida em grego. Às vezes havia uma disputa no tribunal, ocorria um julgamento que conduzia o acusado a ser devedor, e quando esse julgamento que era concluído, aí vimos que ele não devia nada, ele estava perdoado. Assim, a dívida era cancelada. Os escritores bíblicos traduziam essa palavra cancelada como perdão. Então, afeme quer dizer perdão na Bíblia. Uma outra palavra, que seria a terceira palavra, usada por Paulo, é roi se ofecia. Roi se ofecia. Essa palavra é uma palavra que significa adoção em português. Uma família se dirigia ao tribunal para adotar um filho e recebia a filiação. Recebia essa palavra roi se ofecia. Em grego quer dizer adoção ou adotado. Quarta palavra que o apóstolo Paulo também vai usar muito é catalasso. Catalasso significa reconciliação. Às vezes as pessoas iam ao tribunal para resolver uma disputa, mas então eram reconciliadas. Às vezes duas partes estavam disputando, estavam brigando, estavam se desentendendo. Então elas iam ao tribunal, faziam um acordo, a demanda era cessada, havia uma reconciliação das partes. Então, catalasso quer dizer reconciliação. A quinta e última palavra é
apópse, apóptose, apóptose. Essa palavra significa redimir. Isto é, comprar um escravo com a finalidade de libertá-lo. Essa palavra também é traduzida na Bíblia como redenção. Então, quando aparece na Bíblia a palavra redenção, no original grego está essa palavra apóptose. Então, essas expressões que ele utilizou, essas palavras jurídicas que o apóstolo Paulo utilizou, essas metáforas jurídicas, elas servem para exprimir a obra que o Senhor Jesus realizou em nosso favor. Como assim? Vamos pegar cada uma delas agora. Na justificação, o pecador está diante de Deus sendo acusado, mas ele é declarado justo. Justificação, já estudamos isso. No perdão, o pecador está diante de Deus como devedor, mas recebe de Deus o cancelamento da dívida. Perdão. Na adoção, outra palavra que ele vai usar também, o pecador está diante de Deus como um estranho, mas ele é feito filho por adoção. Somos nós. Adoção, a palavra que ele vai utilizar. Reconciliação. O que é reconciliação? O pecador está diante de Deus como um inimigo, mas ele é feito amigo de Deus. Reconciliação, Deus com os homens, o homem com Deus. E redenção, que é a nossa aula de hoje. O pecador está diante de Deus como um condenado, e ele recebe sua liberdade. E a doutrina da redenção é o nosso tema da aula de hoje. Todos esses temas que eu falei, esses termos, que nós até já estamos estudando algum deles, eles falam de um milagre. Como assim, José? Que milagre é esse? O que você quer dizer com esse milagre? Todos esses temas, esses 5 e mais outros, eles abordam o milagre da salvação. Justificação, perdão, adoção, reconciliação, redenção, elas nos são dadas por Jesus Cristo porque ele pagou o preço. Então, todas essas palavras, esses termos, embora sejam diferentes, mas eles mostram como se fosse a faceta de um diamante, de uma joia. Essas palavras todas que eu falei, adoção, justificação, perda, reconciliação, tudo isso faz parte da salvação. São facetas de um mesmo diamante, são facetas da doutrina da salvação. A doutrina da salvação envolve tudo isso. E cada um deles é uma maneira de ver uma coisa só. Cada um dessas palavras, cada um desses elementos é uma maneira de ver uma coisa só, a nossa salvação. Vamos compreender como é importante a gente estudar que, na verdade, a salvação ela envolve todos esses aspectos. Nós fomos justificados, nós fomos perdoados, nós fomos adotados, nós fomos reconciliados com Deus e nós temos a redenção de Deus. E é isso que nós estamos estudando, a redenção de Deus. Vamos então entrar e focar agora mais no tema assim da nossa aula, da doutrina da redenção. Por isso, agora a gente vai ler Efésios 1, de 6 a 10. Convido a você que abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Ok? Já abriu? Depois quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e vai acompanhando comigo, que eu quero falar cada um desses versículos, alguns detalhes bem interessantes para a gente aprender sobre a doutrina da redenção. Diz o seguinte a palavra de Deus, a partir do versículo 6. Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. E finalmente, versículo 10. De fazer convergir nele
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as que estão na terra. Deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar para esses versículos ainda. Doutrina da redenção. José, o que é redenção? Uma definição para essa palavra, uma definição teológica, ela diz que redenção é um ato de Deus pelo qual Ele mesmo paga como resgate o preço do pecado que indignou a sua santidade. É uma doutrina que é um ato de Deus pelo qual Ele resgata, pagando o preço de um resgate por alguma coisa que o incomodou muito, que era o nosso pecado. Isto é, a redenção é basicamente a libertação pelo pagamento de um valor. A palavra original, como nós vimos os termos gregos, significa libertação por um pagamento de um determinado valor. Vamos olhar agora para essa palavra no seu contexto social. No dia do apóstolo Paulo, nos dias que ele viveu na Idade Antiga, naquela parte do mundo havia mais ou menos 6 milhões de pessoas consideradas escravizadas. Então, nos tempos de apóstolo Paulo, naquela parte da Europa ou na parte da Ásia Menor, se contava no Império Romano mais ou menos 6 milhões de pessoas escravizadas. Portanto, e isso de muitos e muitos anos, até séculos, com essa prática. Portanto, comprar e vender escravo era algo muito comum. Era do dia a dia. Se isso hoje nos escandaliza e nos choca, com razão, na época, nos tempos antigos, era coisa do cotidiano. Mas uma vez, algumas vezes, acontecia de uma pessoa comprar um escravizado pelo desejo de libertá-lo. E é esse o sentido da palavra redenção. A pessoa comprava o escravo não para que ele servisse a ela, mas comprava para libertá-lo. Algumas pessoas faziam isso. E aí, quando a pessoa fazia isso, comprar para libertá-lo, usava o nome redenção. Isso é o sentido da palavra. Em que o versículo 7 diz: em que temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em que termos de redenção, temos alguém que compra e que nos liberta. Você pode perguntar assim: mas José, hoje a gente não tem a escravidão legalmente. Hoje a gente não tem essa situação mais legalmente. Por que nós estamos estudando isso? Ah, sim. Porque olha as metáforas. Porque está comparando a escravização antiga com a escravidão do pecado. Vários textos da Bíblia diz que nós somos escravos do pecado antes de conhecer a Cristo. Por exemplo, eu selecionei 2. Romanos 8,34 diz: em verdade, verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Ou então, o apóstolo Paulo falando em Romanos 6,17, que diz o seguinte: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, viestes, contudo, a obedecer de coração à forma de doutrina em que foste entregue. Então, esse tema da escravização, sim, ele existe até hoje. Não uma escravização de trabalho ou apenas escravização econômica ou social, mas uma escravização espiritual. Tem muitas pessoas, muitas, milhares de pessoas, milhões de pessoas escravizadas espiritualmente. E nós conhecemos essas pessoas. E aí nós sabemos que Jesus pagou o preço por elas. E nós temos que comunicar isso a elas, para que elas possam aceitar aquilo que Jesus fez e assim serem libertas dessa escravização. O pecado é o aprisionador que segura os homens. O pecado exige um preço para libertar sua vítima. E a gente sabe qual é esse preço. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Olha o preço dele.
O preço do pecado é a morte. Assim, para comprar os pecadores, tinha que ter morte. Em Hebreus 9, 22, que é um texto bem interessante, diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. A própria Bíblia diz isso. Então, esse é o cerne da redenção, é a morte. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Vamos reler o nosso texto de Efésios, de 6 a 10, e eu quero observar com vocês algumas coisas bem interessantes desse texto sobre o tema da redenção. Então, já sabemos o que é redenção, já sabemos que o cerne da redenção é o preço a ser pago pelo sangue, pela morte, e o apóstolo Paulo vai nos apontar aqui pelo menos 5 coisas bem interessantes, tem os detalhes que ele nos apresenta no seu texto. No versículo 6, ele diz o seguinte: para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pega essa expressão final da parte B, que eu quero falar sobre ela. Presta atenção nela. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, quem é o nosso Redentor? Aqui ele já fala. O apóstolo Paulo vai falar que é o nosso Redentor. De quem temos a redenção? O texto fala que nós fomos aceitos no amado. O termo amado era um nome especial de Deus para o seu Filho Jesus. Onde tem essa referência, José? Em Marcos 1,11. Marcos 1,11. Nos diz o seguinte: Deus falando no batismo de Jesus. Então foi ouvida uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado. Deus falando para Jesus. Outra referência para a gente conhecer quem é esse amado. No mesmo livro de Marcos, capítulo 9, versículo 7. E aqui nós já estamos falando do momento da transfiguração. No Monte da Transfiguração. Um texto bem conhecido. Marcos 9, 7. Que diz o seguinte: E a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. 2 vezes nesses 2 textos, Deus falou: Ele é meu filho amado, ele é meu filho amado. Então, aqui no texto de Efésios, quando ele fala gratuitamente no amado, inclusive na Bíblia está com letra maiúscula, então se refere a Jesus. Portanto, o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, é o destinatário de tudo que Deus deve dar do seu amor. Então, quem é o nosso Redentor? É o amado, é Jesus. Em segundo lugar, não só vemos o Redentor, mas os redimidos também nesse texto. Quem são os redimidos? Todos os crentes? Deus não enviou Jesus para vir buscar apenas pessoas boas, mas ele fala aqui no versículo 6 e 7, do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, do qual temos. Quem é esse temos? Nós. Do qual nós temos. Não são pessoas especiais, não são pessoas somente boas, mas são todos nós. A Bíblia declara em Romanos 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos escolhidos de Deus, não porque nós somos melhores, mas nós somos escolhidos de Deus porque nós escolhemos responder pela fé o chamado que nos foi dado. Nós escolhemos pela fé o chamado. Portanto, todo aquele que acolhe o chamado de Deus para aceitá-lo, esse é o escolhido, esse é o eleito de Deus, porque escolheu ser esse chamado. Em terceiro lugar, ainda no versículo 7, nós temos o preço da redenção. Então, nós já vimos quem é o autor da redenção, para quem se dirige a redenção, e agora, qual foi o preço da redenção? Versículo 7 de novo, foi reler, do qual nós temos a redenção pelo seu sangue,
remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui no versículo 7 mostra que o preço foi o seu sangue. Por quê? Como nós já vimos, alguém tinha que morrer. E Jesus fez. Foi uma morte substitutiva. Foi uma morte sacrificial. Ele não foi morto, ele deixou-se morrer. O Novo Testamento diz que ele deu o seu sangue, que ele deu sua vida, que ele se entregou. Ele nos substituiu na cruz. No lugar da cruz estávamos nós. 1 Pedro 1, 18 a 19, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas, olha que interessante, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E não repararam que o Velho Testamento, como eu falei na semana passada, conversa com o Novo. Efésios conversa com Marcos conversa com Pedro, os textos, eles se falam, eles se contradizem. Um se auto-justifica com o outro, porque a Bíblia é uma unidade. A Bíblia é um livro inteiro, a Bíblia é um livro completo. Ela não se contradiz nada. E são mais de 5 mil anos de história, 4 a 5 mil anos de história, e não tem uma contradição. Porque se houvesse uma contradição nesse livro, ele poderia ser considerado um livro errôneo, um livro errado. Mas como foi apenas um autor, que foi Deus, o autor da Bíblia, ele não se equivocou em nada. Então as partes se falam. Então nós vemos que 1 Pedro diz que foi com o precioso sangue de Cristo, o cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Portanto, esse foi o preço, a morte de Jesus. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo aponta nesse texto o resultado da redenção. Quais são os resultados da redenção, José? No versículo 7 também, nós lemos, do qual nós temos a remissão dos pecados, do qual temos a redenção pela remissão dos pecados. Deixa eu contar uma historinha sobre esse assunto. Os israelitas antigos, os israelitas no tempo de Moisés, no Velho Testamento, eles tinham uma cerimônia. Essa cerimônia, está na Bíblia, é chamado Dia da Expiação, ou chamado também de Yom Kippur, que é o Dia Nacional da Expiação, ou o Dia da Expiação Nacional pelo Pecado. Um dia de todo o país parava para fazer essa cerimônia, para expiar o seu pecado, é um dia nacional, como fosse um feriado nacional. Bom, essa cerimônia era o sacerdote, era trazer o sacerdote 2 bodes. O primeiro bode, ele era morto ali, naquele local, no santuário, e o seu sangue era aspergido no altar. O seu primeiro animal era feito isso. Já o segundo animal, o outro bode, ele não era morto. Mas o sacerdote pegava esse segundo animal, o segundo bode, colocava as mãos sobre sua cabeça, e, por assim dizer, falava ou depositava todos os pecados do povo na cabeça daquele bode. Falava. Ele confessava os pecados do povo na cabeça daquele bode. Aquele animal, então, depois de ter feito essa parte, esse animal, então, era carregado e levado para bem longe, para o meio do deserto. E lá ele era deixado sozinho. E as pessoas vinham embora e enxotavam o animal. Ele ficava no bode, ele ficava no deserto. E esse animal era levado para muito longe, sabe por causa de quê? Porque esse animal nunca poderia encontrar o caminho de volta. Ele tinha que ficar perdido lá no deserto para sempre e nunca poderia voltar para a cidade ou voltar para o arraial, para o acampamento. Isso simbolizava o quê? A tomada do pecado e o envio do pecado para onde nunca mais seria visto, seria distante. Vamos trazer para os nossos dias de hoje.
Alguns cristãos pensam que Deus mantém seus pecados contra eles registrado guardadinho e que um dia ele vai trazer tudo. Não, o bode foi enviado para longe e assim os nossos pecados foram enviados para longe, foram enviados para uma distância infinita para que nunca mais voltem. E assim, o primeiro resultado da redenção é o perdão. Deus não vai ficar lembrando, José fez aquilo, José fez aquilo outro, José fez aquilo outro. Deus não vai pegar meus pecados que eu fiz anteriormente, a partir do momento que eu aceitei Jesus, aceitei o perdão dele, Deus me perdoa, ele esquece. Assim como esse animal era posto para longe, o pecado nunca mais era o pecado simbolizado por esse animal nunca mais voltava, os meus pecados foram esquecidos por Deus. Esse é o poder do perdão. E olha como tem gente que sofre. Tem gente que já sentiu, que já entregou sua vida a Jesus. Tem gente que já aceitou Jesus no seu coração e fica sofrendo porque os pecados foram perdoados. Mas Deus esquece dos nossos pecados. Ele perdoa completamente. E é que ele fala no texto, no qual temos a redenção pelo sangue da remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então ele nos perdoa. E o versículo 8 também nos afirma que o primeiro resultado é o perdão. E o segundo resultado dessa atitude de Deus a fazer a nossa remissão e nos dar a redenção é sabedoria e prudência. Como assim, José? Olha o versículo 8, que interessante, meus irmãos. Em que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Deus vai derramar sobre nós em toda a sabedoria, ou com toda a sabedoria e prudência. O texto diz que, além do perdão, ele faz transbordar sabedoria nas coisas eternas, como vida, morte. A gente passa a entender esses conceitos. Pecado, eternidade. E também nos dá prudência. Prudência para a gente agir no dia a dia, para a gente caminhar no dia a dia. Em outras palavras, além do perdão dos nossos pecados, ele afasta de nós, ele carrega esse perdão, bota na cruz. Ele nos dá sabedoria e prudência no nosso dia a dia. A gente agir com sabedoria e entender e compreender as coisas com sabedoria. Sabedoria e prudência. E aí, nós vemos, finalmente, no versículo 9 e 10 de Efésios capítulo 1, o motivo. Por que ele fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso? Afinal, qual o propósito da redenção? Vamos ler o texto? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E qual o propósito? Versículo 10. Desculpa. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Esse aí, meus irmãos, é o motivo redentor. Deus fez tudo isso para convergir em Cristo todas as coisas. O versículo 9 nos mostra que o propósito da redenção de Deus, ocultado até agora, é revelado. Foi revelado. O Novo Testamento revela e não guarda segredo, e mostra. Esse mistério não é para as pessoas iniciadas, escolhidas, mas é para todos nós cristãos, iniciados em Cristo. E o verso 10 nos diz, para que Cristo volte a reunir todos. O propósito de Deus é resumir toda a criação em Cristo. Tanto as coisas que estão no céu, quanto as que estão na terra. As coisas invisíveis e as coisas visíveis. Os homens
da terra e as coisas celestiais, para convergir tudo isso em Cristo. Com quem está ligado, judeus, gentios, homens, mulheres, vivos e mortos, não importa. Porque o pecado desarranjou tanto essa relação, o pecado desorganizou tanto a humanidade, o pecado ele desorganizou os céus, desorganizou a vida na terra, desorganizou as nossas vidas. Então, o objetivo de Cristo, o segredo ocultado que agora é revelado, é que Cristo vai reunir tudo nele. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. As coisas daqui e as coisas do céu. E Deus poderá reunir todos juntos em Cristo. É o que diz aqui o texto, primeiro, versículo 10. Fazer convergir. Convergir é quando você sai de vários pontos para um ponto só. Isso é uma conversão, é o convergir nele. Na dispensação da plenitude, isso é, no tempo da volta de Cristo, todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra. Portanto, já que o pecado desorganizou tudo, Deus poderá reunir todos juntos em Cristo, reconstruindo o universo com Cristo como cabeça reinante na sua segunda vinda. Esse é o objetivo maior, reunir tudo em Cristo. Esse é o segredo, esse é o mistério da redenção. É por isso que Deus fez todas as coisas, para concentrar em Cristo tudo e todas as coisas. E o versículos 17 ao 23 nos fala essa coisa maravilhosa. E é com isso que nós vamos encerrar. Que diz o seguinte, Efésios 1, 17 ao 23. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação em pleno conhecimento dele. 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E o versículo 22 e 23, para fechar. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o plano de Deus é convergir tudo em Cristo. E Ele deu essa responsabilidade à igreja, que vai ser um dos nossos próximos assuntos a estudar, a doutrina da igreja. Meus queridos, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar falando com você na sua casa. Muito obrigado pela sua paciência. Desculpe aí a questão da voz, mas aconteceu. E eu agradeço por você estar interessado em estudar a palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida, alguma questão que você não tenha entendido, por favor, manda uma mensagem para mim. Ou se você gostou, faça o mesmo, coloca também uma informação para que eu possa ter um retorno de como estão as nossas aulas. Quando eu estou na sala de aula, na classe, a gente tem um retorno rápido, mas assim à distância, eu não sei como está. Então eu gostaria que você desse esse retorno para que eu possa estar me pontuando ou dizendo, José, modifica tudo, ou então, José, continua por essa caminhada. Muito obrigado por tudo. Um bom dia para vocês, um bom dia para todos os irmãos, e vamos agora para o nosso culto. Tchau.